Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, sábado 3 de dezembro de 2022. O evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 10, depois versículos de 1, depois de 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Nós temos um trecho interessante desse dia de hoje, em que nós nos encontramos aí nesse sábado, e esses traços, essas características de Mateus, vai nos mostrando Jesus e algumas características próprias de Jesus no início da sua vida missionária, no início da sua vida pública, no início dos momentos em que Jesus vai passando por vários lugares e vai se revelando, vai mostrando quem Ele é. Jesus tem um processo de humanização. Jesus tem um momento da vida em que Ele não aparece, é um desconhecido, de vida normal, de vida terrena. Chega um momento, Jesus começa a se tornar público. Ao se tornar público, Jesus começa a chamar para a conversão e anunciar Deus que é Pai misericordioso e que tem um reino. E falar de um reino de Deus dentro do reino de César é um problema sério com o Império Romano. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus é um missionário. A primeira constatação. Jesus é um missionário porque percorre todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então, as atividades missionárias de Jesus estão ensinar, pregar a boa nova do Reino de Deus, e curar tipo de doenças e enfermidade, todo tipo de doença. Então Jesus está ensinando o ser humano, está dizendo que existe um mundo de Deus, está curando o ser humano de doenças e enfermidades. Então essa é a atividade de Jesus, essa é a prática de Jesus, é o que Jesus fazia constantemente, é o que Jesus realizava constantemente. Ensinar, a gente tem que ensinar coisas de Deus para o mundo, por isso a importância sempre de formação e catequese no mundo que nós vivemos. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver que Deus oferece o mundo dele para nós, por isso falava do reinar de Deus, do mundo de Deus, e dava a cada um de nós aquilo que a gente precisa para tocar a vida, que é saúde. Ser curados de doença e enfermidade. Para quem é doente, a gente vê. Tempos atrás eu visitei um senhor que está com câncer, e ele feliz, tranquilo, e ele disse uma coisa muito interessante: eu estou doente, estou aqui, mas estou bem, a cabeça está boa, o que adianta entrar em depressão? Não vai me ajudar em nada. E ele estava em paz mesmo, a cabeça estava muito boa. Eu com câncer, de cama, acamado, mas com essa consciência
essa consciência e dizia, o dia que o velhinho resolver me chamar, eu estou pronto para ir. Enquanto isso, eu estou aqui, lutando. Mas o dia que resolver me chamar, eu estou pronto para ir. Em paz, é um ser humano que sabe que está no final da vida, que o câncer vai consumi-lo, não tem cura, e ao mesmo tempo, não, vou viver o tempo que eu tenho em paz. Por isso, alguém que tem saúde de alma, saúde de espírito. Depois o Evangelho continua. Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos um Jesus missionário. No segundo momento, Jesus é alguém que vê a multidão e se compadece, lamenta, sente uma multidão cansada, abatida, sem pastor, uma multidão sofrida, uma multidão abandonada, uma multidão que não tem nada, e a que Jesus pede é: façamos uma prece para que Deus mande gente para a colheita, que Deus mande gente para a messe, que Deus mande gente. Por isso Jesus olha essa multidão e a prece: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envieis trabalhadores para a sua colheita. Colher dessa multidão esperança, colher dessa multidão homens e mulheres à imagem e à semelhança de Deus, para que possam ir para o reinado mundo de Deus. Colher no meio dessa multidão abandonada gente que cuide, viu? Gente que olhe, gente que acolha, gente que ensine, gente que fale do mundo de Deus e gente que cure as dores da vida, né? As dores da alma, as dores da nossa história, as feridas do nosso passado, aquilo que nos dói, viu? Depois, no outro momento, Jesus chama os 12, e aí é a época da missão. Então, o Evangelho de hoje, nós temos esse Jesus pregador, que cura, que fala do reino. Depois, uma constatação de que há uma multidão abandonada, sem pastor, e é preciso pedir a Deus que envie trabalhadores para colher dessa multidão coisas de Deus. E no terceiro momento, o envio dos discípulos. Agora são os discípulos que são enviados. Jesus chama os 12 discípulos, deu-lhes o poder de expulsarem os espíritos maus para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, a missão deles, e eles têm poder para isso, expulsar espíritos maus, quer dizer, curar o ser humano da sua doença mental, espiritual, da sua alienação, da sua cegueira de fé, de sentido da vida. Depois, todo tipo de doença e enfermidade, devolver a saúde. Nós estamos falando da saúde do corpo e saúde da alma. Saúde, livrar-se dos espíritos maus, significa recuperar a saúde da alma, recuperar a saúde da consciência, tirar dentro de nós o mal que estraga a nossa consciência, estraga a nossa alma, estraga o nosso espírito. Viu? E por isso Jesus os envia com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas de Israel, porque inicialmente a mentalidade é que o Salvador viria para Israel, depois que Jesus se abre para toda a humanidade e morre em nome de toda a humanidade para salvar toda a humanidade. Mas a primeiro momento a atenção é para o povo de Deus, o povo de Israel. Viu? Então, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Viu? Então, cabe a cada um de nós olhar esses momentos e rezar para que Deus envie operários para a messe, que a gente encontre pessoas que nos ensine, que nos cure, que nos purifique, que expulse de nós aquilo que dói na alma, na consciência, no espírito, para que a gente tenha saúde e que a graça de Deus esteja presente no nosso meio. De graça recebeste, de graça deveis dar. De graça vocês recebem a bênção de Deus, então dê a bênção de Deus de graça também. De graça Deus nos cure, que a gente possa curar também o outro de graça. De graça Deus nos perdoa, que a gente possa perdoar também o outro de graça. De graça Deus nos salva, que a gente possa ajudar muita gente a se salvar também de graça.
Em outras palavras, a graça é de graça. E a graça aqui pode ser o de graça ou pode ser a graça de Deus, que é aquilo que todos nós desejamos para que a gente compreenda a presença dele no nosso meio. A reflexão sobre a graça de Deus significa a gente estar em plena comunhão com Deus, que nos ama e quer que a gente saia da nossa condição de doentes, alienados, perdidos, e encontremos através da graça de Deus o caminho para o coração de Deus que nos ama sempre. Um abraço e até mais.